Dona Andréia, mãe da Juliana, uma visita triste, né? Mas eu disse no programa, no começo do programa, que eu não estava triste, eu estava perplexo. E a perplexidade, ela nos dá a capacidade de lutar, porque quando a gente se entristece, a gente se sente derrotado. O autor desse crime bárbaro, hediondo, que na Argentina mesmo agora, estão dando prisão perpétua para pessoas que cometeram alguns crimes lá. Aqui no Brasil não se fala nem em punição, sequer prisão. A senhora recebeu a notícia de que o autor desse crime bárbaro contra a filha da senhora está em liberdade, andando pelas ruas livremente. Como é que o coração da senhora está? É um sentimento de raiva, é um sentimento de ódio, de falta de impunidade. É uma mistura de sentimentos, sabe? É muito triste um monstro, eu saber que esse monstro, ele está solto por aí, que ele pode fazer isso com outras. É muito triste. A minha dor é muito grande. Eu fico muito assustada com tudo isso. Eu tenho algumas perguntas a fazer para a senhora, mas antes disso, para muitas pessoas, elas não conhecem a dor e o sofrimento da senhora. Muita gente estava pedindo prisão para Maurício Sampaio, que não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas até agora não há, pelo menos, uma condenação, ou não há ainda uma decisão de prisão. Esse monstro já estava preso, né? Esse monstro cometeu esse crime, ele já estava preso, foi colocado em liberdade. E ninguém se manifestou. A pessoa que mandou para mim um torpedo aquela vez, falando que só um apresentador de outra televisão tinha coragem de falar a verdade sobre o caso Maurício Sampaio, eu convido ele agora para também se manifestar, porque eu não vi nenhuma outra emissora de televisão dando tanto destaque ao que aconteceu, porque afinal de contas somos todos iguais perante Deus e perante a Constituição. A vida não tem preço, não interessa se você é negro, branco, se você é mulato, se você é rico ou pobre. Você tem uma vida que Deus lhe deu e só Ele pode tirar. Agora, cria-se uma comoção muito grande, né, quando se trata de uma pessoa que tem dinheiro, mas eu falo que o grande problema do Brasil é a justiça social. Todos nós somos iguais. O dia que entenderem isso vai acabar e as pessoas não vão pedir justiça de forma equivocada, vão pedir para todos. Vamos conhecer o sofrimento um pouco, né? O começo do sofrimento, porque esse sofrimento não tem fim, né, dona Andréia? Felizmente não. Não tem fim. Por mais que o tempo passe, esse sofrimento ele vai perdurar no coração da senhora. Vamos conhecer, nós fomos avisados do fato do desaparecimento da Juliana, e aí nós começamos a buscar por parte da segurança pública e os órgãos, né, que têm a obrigação de dar respostas. Nós começamos a fazer essa provocação e você vai entender agora a nossa primeira matéria e depois o desfecho a gente já sabe qual foi e a gente quer que a coisa continue. Mas vamos ver o início de tudo, ou da tragédia. Tragédia não, né? No Brasil não existe tragédia, existe descaso. Vamos conhecer a história do sofrimento da dona Andréia, que perdeu a filha Juliana. Solta aí. Hoje eu estou aqui com a dona Andréia Costa, mãe da Juliana, e essa reportagem hoje é para a gente fazer um apelo. A Juliana está desaparecida desde sábado e a mãe está desesperada procurando a filha. Dona Andréia, qual foi a última vez que a senhora viu a Juliana? Eu vi ela no sábado de manhã, que ela foi pro trabalho. E ela saiu para ir pro trabalho e falou: mãe, eu já vou, tchau. É a última vez que eu vi minha filha.
lá no trabalho, eles que entraram em contato comigo, que ela não apareceu lá e a gente começou a procurar, mas não tivemos nenhuma informação de nada. Tá as coisas tudo na estaca zero, não temos nenhuma informação. Vocês ligam no celular, não dá nada? O celular só dá fora de cobertura, não dá nada. Ela namorava, tinha brigado com o namorado, com alguém da família? Não, ela tem um namorado lá no terminal, mas ele também ficou surpreso quando procuraram para ele, por ela, e ele também não sabia, né? Que ele também trabalha lá e estava esperando que ela chegasse lá também, né? Ela tinha rixa com alguém? Estava brigada com alguém, alguma coisa? Não, o que a gente sabe é só de umas meninas que ameaçou pegar ela. Essa é a única coisa que a gente ficou sabendo só. E qual que é o motivo dessa rixa? Por ela ter cobrado umas roupas que elas pegaram na banca que ela vendia. Então, por ela ter feito elas pagar a roupa. E elas falaram que se encontrasse ela por aí, ela ia ver. No domingo, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Na segunda-feira, retornei na delegacia. A delegada ainda não tinha ido trabalhar. Que o escrivão falou para mim que quando ela entrasse, ela ia pegar os boletins de ocorrência e intimar as partes. Hoje liguei lá, eles falaram para mim que tinha 7 homicídios na frente do caso e que eles não podiam fazer nada, que as coisas não eram como a gente pensava. Ok. Daqui a pouco, só peço desculpas ao pessoal do Corpo Bueno. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa empresa que é parceira aqui da TV Capital, porque o momento agora é o momento da gente refletir e tal, então eu peço desculpas, mas daqui a pouquinho eu falo sobre essa loja, né? Corpo Bueno Estética, que está conosco aqui, a gente fica muito feliz com isso. Eu falo daqui a pouco sobre isso, mas, dona Andréia, a senhora esperava o desfecho para essa história? Porque a filha da senhora saiu para trabalhar e a senhora, então, não tinha notícias dela. A senhora, pelo menos passava pela cabeça da senhora que naquele momento que a senhora pedia para que ela voltasse para casa, ela já estivesse morta? Eu sempre, desde o começo que me falaram que ela não tinha chegado no trabalho, que ela tinha sumido, então sempre vinha na minha cabeça a imagem do corpo dela no mato de bruço. Então sempre vinha aquilo na minha cabeça. Aquela coisa de mãe, né? Porque o instinto de proteção de mãe. Então a senhora já tinha mais ou menos a gente não pode falar sobre isso, né? Mas a senhora já tinha um pressentimento ruim. Eu já tinha esse pressentimento. Mas aí a gente está sempre querendo que seja diferente, né? Isso. Então no fundo do meu coração eu sabia que tinha uma coisa errada. Porque ela não ia me causar aquela dor. Ela não ia sair de casa sem me dar notícia nenhuma. Ela sabia que eu sempre ficava preocupada. Então ela não ia me causar essa dor, então eu sabia que ali tinha uma coisa errada. Até mesmo porque muitas pessoas acham que quando o pai ele é muito rigoroso, quando a mãe é muito rigorosa, acha até que o filho se revolta, então sai de casa. Porque hoje está tudo assim, a família está desagregada, não pode mais corrigir filhos, essas coisas todas. Então a senhora, num primeiro momento, pedia para que ela voltasse, porque talvez tinha havido uma discussão que é comum entre mãe e filha, de pai e filho, entre marido e mulher, né? Nem sempre a gente concorda em tudo. A senhora pensava que fosse um desentendimento e, em função disso, talvez ela tenha saído para esfriar a cabeça, repensar. A senhora chegou a pensar sobre isso também, ou a senhora já tinha essa ideia mesmo que a senhora falou, de que vinha na mente da senhora ela morta, desculpe a expressão, né? Jogada no matagal? Eu sempre, no sábado mesmo, eu fiquei pensando, se acontecer alguma coisa, se ela está chateada com alguma coisa, mas ela vai me ligar. No sábado ela vai me ligar, mas aí passou o sábado o dia, passou a noite, e no domingo eu sempre, no meu coração eu tinha certeza, alguma coisa aconteceu com a minha filha, alguma coisa aconteceu, ela não ia fazer isso. Então eu tinha na mente que não era boa o desfecho dessa história, não ia ser bom. Eu sei que tinha acontecido alguma coisa, mas eu quero aproveitar esse momento para pedir desculpas para a senhora,
porque passou pela minha cabeça, e eu acho que a gente não pode ser hipócrita, eu acho que o perdão é o mais sublime dos sentimentos. Tem um histórico, infelizmente, desculpe eu falar sobre isso, mas é importante. Normalmente a senhora tem um namorado, e aí houve aquela coisa de que a senhora não fez o comunicado de desaparecimento, quem fez foi o namorado. Então, como aquela coisa sintomática, né? Como as coisas vão acontecendo normalmente, ou seja, se todo dia a senhora tropeçar no degrau, um dia, mesmo não tropeçando no degrau, a senhora vai pensar que tropeçou. E como existe hoje esse vazio das pessoas, né? E buscam um companheiro, buscam uma companheira, eu mesmo cheguei a pensar, falei assim, será que é mais um daqueles casos que a mulher se apaixona, aí o namorado vai, ele tem o interesse pela filha e acaba cometendo crime? Eu pensei nisso e peço perdão à senhora, porque errei, e eu acho que o erro, ele é normal, o perdão é sublime, a senhora pode me conceder ele ou não. Cheguei a pensar sobre essa possibilidade. Mas no desenrolar das coisas, a gente já foi vendo, eu fui percebendo que já não era o que eu pensava. Então, primeiro, o meu perdão, o meu pedido à senhora de perdão por ter pensado de forma equivocada. Não falei, mas pensei, e eu acho que só de pensar a gente já está pecando, e eu peço perdão por esse pecado. Com certeza. Agora, eu queria que a senhora falasse, o sofrimento da senhora não terminou aí, não. A polícia encontrou o corpo da filha da senhora, e depois veio aquele processo de ter levado para o IML, e lá quanto tempo o corpo da filha da senhora ficou até que a senhora pudesse sepultá-lo, se bem que sepultá-lo não, né? Enterrá-lo, já que com o passar do tempo houve uma decomposição e não podia nem o velório, nem se despedir da filha da senhora, a senhora pôde. Quanto tempo ficou no IML o corpo da filha da senhora? No IML ele ficou 9 dias. 9 dias? 9 dias. E qual que é a sensação de querer se despedir e não poder? A despedir, a gente se despede todos os dias. No caso da senhora foi o último, né? A última despedida, porque a senhora jamais verá a Juliana de novo, né? Como é que a senhora sentia ao chegar no IML e não poder ter o direito de despedir da filha da senhora? Quando eu cheguei no IML, eu realmente entrei em desespero, porque a única imagem que eu tinha da minha filha foi dela saindo de casa me dando tchau. Foi a última imagem, então eu não vi a minha filha morta, eu não pude me despedir da minha filha, eu não pude dizer para minha filha quanto eu amava, e eu sei que eu nunca mais eu vou ver minha filha. Então para mim foi muito triste, muito dolorido todas as coisas que aconteceram desde o começo. E aí, dona Andréia, eu sempre falo aqui no Brasil que existe uma coisa chamada justiça social. Morre presidente, morre gente importante, utilizam dinheiro para deixar o corpo embalsamado, para ficar lá dias e dias para o povo se despedir, igual esse cantor Chorão, que usava droga, que não valia nada. Há aquela fila de gente para se despedir de uma pessoa que, para mim, tinha dinheiro, mas não tinha valores, não tinha escrúpulos, não tinha nada. Ele fez a opção de morrer. Como é que a senhora vê essa situação durante 9 dias, precisando de dinheiro para fazer um DNA, não podendo, a filha da senhora, o corpo da filha da senhora de um lado, do outro, e a senhora é uma cidadã, porque é uma vida que se foi. Quando a senhora chegava lá e a falta de dinheiro, porque o que prejudicou esse processo todo, a despedida do corpo da filha da senhora, foi a falta de dinheiro, não foi? Com certeza. E aí, o que a senhora sentia? É uma impotência, né? Você não poder fazer nada, você não tem dinheiro para nada. Para mim sepultar o corpo da minha filha no cemitério, eu tive que comprar o terreno e eu contei com doações de pessoas para mim adquirir esse dinheiro. Então é uma falta, é uma impotência, uma falta de muitas coisas nesse mundo, das pessoas olharem mais para o pobre. E eles acham que o pobre não sofre, né? Acham que essas lágrimas da senhora aí, elas não existem, né? Pois é. Felizmente é desse jeito, né? Infelizmente é desse jeito nesse Brasil.